É isso aí, você que chegou agora, boa noite para você. Paz seja com você, paz seja contigo, paz seja convosco, você que está em família. Nesse momento vamos para o tema, o Deus que comanda o futuro. Vamos saber que esse Deus fique aí. E o nosso amado irmão Alex vai fazer essa leitura em Mateus 24, versículo 1 a 14. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Mateus 24, verso 1 a 14 diz assim: Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhe observou: Estai vendo estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todos derrubados. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dizei-nos quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhe revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vos ouvirei falar de guerras e rumores de guerras, todavia não se desesperareis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e o reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para saírem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. E aquele, porém, que continua firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Amém, amém. Então ainda não foi pregado o evangelho, né? O verdadeiro evangelho ainda não foi pregado, porque se tivesse, já tinha chegado o fim, né, irmão Alex? E a gente sabemos que tem religião por todos os cantos falando de Jesus, o Cristo, mas não estão anunciando o verdadeiro evangelho. Por isso que Jesus ainda não veio. Por isso que a palavra ensina, por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de quase todas as pessoas esfriaria. E é o que tem acontecido hoje. As pessoas, por ver tanta maldade, fica perguntando onde está Deus, né? Por que Deus não resolve logo essas causas? Realmente porque Deus, o nosso Pai, não deseja destruir o mundo sem primeiro ter a quantidade de pessoas que Ele quer. Deus sabe, que tem muitas pessoas boas que ainda não ouviu o Evangelho e precisa de você. E você, meu irmão, como é que você faz para evangelizar? Compartilhe também. Compartilhe, porque assim você está fazendo que outras pessoas venham a aprender o verdadeiro sentido do evangelho. E se essa pessoa crer, ela vai entrar em contato, com a Igreja de Deus, e eles vão querer aprender. E cabe a cada um de nós fazer o nosso trabalho. Nós estamos aqui levando o evangelho virtualmente através do aplicativo da Rádio Encontro com Deus e também pelo Facebook e YouTube.
Então a pessoa que deseja realmente viver a verdade, ele vai ouvir esse evangelho, ele vai ouvir a mensagem, ele vai, ao ouvir, ele vai querer aprender mais, se assim ele tem desejo de salvação e também opta pela verdade. Se a pessoa crê na verdade, ele vai pela verdade. Se você não está interessado na verdade, não adianta assistir, não adianta mesmo assistir, porque a pessoa assistir e não receber de bom grado, não vai entender, só que não vai ficar também sem desculpa. A partir que você abrir esse aplicativo e ouvir um pouco do evangelho sendo anunciado pelo poder de Deus, pelo conteúdo da verdade, pelo povo de Deus, pelos evangelistas que vem anunciando a palavra da verdade, que faz parte da Igreja de Deus, comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, já não tem desculpa quando Jesus Cristo voltar na ressurreição, dizer que nunca teve a oportunidade de ouvir a verdade. Então, assim, a verdade, a maioria, o povo diz que anda pregando a verdade, mas só com mentira. Então, vamos saber agora o que diz a palavra de Deus sobre o futuro. Irmão Alex, tem alguma pergunta sobre isso? Sim, pastor Medeiros. Como você está falando aí de futuro, pastor? Por que, na verdade, assim, os homens ficam tão inquietos, pastor Medeiros, com o futuro? Pois é, né? É o que nós estamos falando aqui, que eu estou falando, né? Que as pessoas querem saber o futuro, né? De qualquer jeito, e querem saber a data, querem saber o dia. Então vamos ver o que disse Jesus Cristo, né? Mateus 6, versículo 25 e 31 e 34, irmão Alex. Mateus 5. Mateus capítulo 6, versículo 25, 31 e o 34. Amém. Diz assim: porquanto vos afirmo, não andeis preocupados com a própria vida, quanto aos o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Verso 31. Porquanto não vos preocupeis dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Depois é o 34. Porquanto não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Amém. Você percebeu o que Jesus falou? Que nós não deveremos se preocupar com coisa alguma? Com coisa alguma? Que basta, nós temos que se preocupar o que vamos comer amanhã, o que é que nós vamos vestir, porque Deus conhece o que você precisa, o que eu preciso. Então Ele sabe tudo de nossa vida. Não precisa nós ficar preocupado com o dia da manhã, porque o dia da manhã pertence a Deus. Ele diz que basta cada dia o seu mal. Então deu para você entender aí? Eu creio que quem já conhece esse versículo bíblicos, que já ouviu tantas vezes, já leram, é só prestar atenção, que Jesus disse que basta cada dia o seu mal, que nós não devemos preocupar com o dia da manhã. Amém? Vamos lá, irmão Alex? Vamos, pastor Medeiros. Mateus 24, 3. Diz assim: tendo Jesus se assentado ao Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: diz-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então, olha a preocupação dos discípulos, né?
Senhor, quando é que vai acontecer isso? Então Jesus começou a falar e não disse o dia. Ele disse que viria muitas coisas: guerra, terremoto, fome, pestes, mas não seria o fim. Ele disse que o evangelho, quando fosse pregado a todos, aí sim, aí viria o fim. Mas o evangelho ainda não foi pregado a todos. Então vamos lá ainda. Veja, continua ainda os discípulos ainda perguntando pelo futuro. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Então os que se haviam reunidos lhe consultaram: Senhor, será que este tempo em que restaurarás o reino de Israel? E lhes afirmou: Não vos compete saber a época ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Deu para entender aí mais um versículo bíblico, Jesus afirmando. Os discípulos, era curioso, veja aí, se os discípulos estavam preocupados, porque Jesus antes de sua morte, ele falou ali em Mateus 20, capítulo 6, falou em Mateus 24, e eles continuavam perguntando. Então, nós vemos aí pela palavra de Deus que eles continuaram perguntando, e depois da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus passou ali com eles ainda 40 dias, e por Jesus ter ressuscitado, eles perguntaram: Senhor, e agora? Agora é o tempo? Então Jesus falou: não compete saber o tempo ou a hora, porque está reservado exclusivamente para o nosso Deus e Pai. Então só Deus conhece o futuro. Então não adianta nós querer saber do futuro. Ô povo teimoso, irmão Alex, ô povo teimoso. A escritura é bem clara, o próprio Jesus Cristo, o Messias, não sabia do dia, e ainda que ele soubesse, ainda que o Pai tivesse revelado para ele, mas Deus não tinha revelado para ele. Ele disse bem claro que não competia saber os dias e o futuro, porque estava reservado exclusivamente para o Pai. Por quê? Se Jesus soubesse, talvez ele ia ficar... Quantas vezes ele não foi tentado para que dissesse o dia da sua vinda, a segunda vinda, ou dissesse quando é que ia começar o futuro? Quantos não ia se desanimar, irmão Alex? Que diz: não, isso aqui é para daqui a 3.000 anos. Ou daqui para... né? Aí eles iam ficar desanimados. E se dissesse: Jesus Cristo, eu vou, mas daqui a um mês eu volto, tal dia. E aí? E os demais pessoas? Mas não, Jesus não disse a data. E o povo continua sendo teimoso, profetizando mentira, dizendo que Jesus viria em 2000, dizendo que vinha 2001, dizia que ele veio em 2012. Não veio. Por quê? Jesus não anunciou isso para ninguém. Não está escrito em canto nenhum da Bíblia, nenhuma parte, nenhum profeta escreveu isso, porque Deus sabia que os homens são curiosos, são teimosos e não querem se converter, né? Curiosos são, mas não querem se converter. Não querem deixar de fazer o mal, não querem deixar de pecar. Então, nós temos que seguir os conselhos de Jesus. Não querer saber o dia da manhã, porque pertence a Deus. Temos que se cuidar hoje. O dia que Deus para nós viver foi hoje. Então, viva hoje, viva hoje. Amanhã, se nós acordar, se Deus permitir que nós acorde, então viva o que está Deus dando a oportunidade. Amém? Deus abençoe. Então, irmão Alex, tem mais? Sim, pastor Medeiros, com certeza temos sim. E é assim, por que o homem deve viver o presente e não viver inquieto com o futuro? Pois é o que eu falei nesse momento, né, irmão Alex? Que a gente tem que viver o presente
e não devemos ficar preocupados com o futuro. Se você sabe que o futuro pertence a Deus e que nós temos que se preparar para poder fazer parte do futuro, fazer parte da ressurreição, fazer parte do reino de Deus, temos que se preparar, porque a morte pode nos visitar a qualquer hora, né, irmão? Qualquer momento. Não é isso, irmão Alex? Ninguém deve ficar preocupado quando é que eu vou morrer, né? Ah, porque eu vou morrer? Para que tudo isso? Eu vou trabalhar para quê? Tem que trabalhar, né? Você não come. É muito bonito, né, irmão Alex? Um monte de pessoas trabalhando e você lá esperando a morte chegar, não é? Achando que porque vai morrer, mas você tem que comer. Então, se não quer morrer, então não coma, né? Tem que esperar a morte chegar, ficar sem comer, sem beber, aí vai morrer mesmo. Mas não vai morrer logo, vai sofrer, né? Vai sofrer. Porque se fosse para 3 dias morresse, tudo bem, mas você vai aguentar dependendo do seu corpo, você vai aguentar vários dias. E para isso você não ia querer morrer de fome, porque você ia procurar comida, alguém ia te dar comida, alguém ia te dar água, né? A não ser que prendesse a pessoa lá no buraco e lá a pessoa ninguém tivesse acesso de te encontrar. Mas mesmo assim, ninguém ia querer morrer sem estar comendo, né? E quando a pessoa está desesperada, ele põe a corda no pescoço, né? Outros se joga debaixo do carro, outros se joga de um prédio, outros se joga do morro, né? Outros tomam veneno, né? Esses estão desesperados, já perdeu a esperança total. Mas quem não perdeu a esperança não deve estar preocupado com o dia da manhã não, tá? Deus abençoe. Vamos lá, irmão Alex. Vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 16. O que diz aqui a palavra do Senhor? Diz assim: agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Contudo vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, vivamos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estais agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vangloria como esta é maligna. Veja bem, Tiago sabia muito bem que esses pensamentos não são de Deus, são do maligno, são malignos. Deu para entender, irmãos, que não deve buscar cartomante. Você vê que o povo de Deus foi proibido fazer isso, consultar os mortos, e está cheio de pessoas fazendo isso, preocupado com o que vai acontecer amanhã, preocupado com o futuro. Não se preocupe não, rapaz. Busque a Deus, confie em Deus. Ou você não acredita na Bíblia, se você não acredita no que está escrito na Bíblia, tudo bem. Mas tudo que nós precisamos, tudo que o homem precisa está escrito na Bíblia. Não precisa você ficar buscando mais coisas. Tem gente que começa com essa palavra de Deus, depois começa a buscar mais coisas. E aí se confunde todo, porque o inimigo trabalha dia e noite para fazer isso, para o povo não conhecer a verdade. Nós temos um inimigo que é Satanás, conhecido como Satanás, diabo, besta, fera, um monte de nome que colocaram nele, tudo é apelido, né? Então, Lúcifer, né? Tanto nome que colocaram nele, serpente, né? Antiga serpente, é tanta coisa. Então nós temos que conhecer dragão, irmão Alex, chama dragão aí. E veja que ele é o inimigo número 1 de Deus e também do seu povo. Deveremos estar cuidadosamente vigiando. Então assim, sempre a pessoa diz: aqui está ruim para ganhar dinheiro, vamos para outra cidade. Aí outra pessoa foi, né, e lá está vivendo bem.
Olha, eu vim aqui pro garimpo, achei umas pedronas de ouro, aqui tem muita pedra, e graças a Deus tenho já comprado várias terras, já comprei vários, já mandei muito dinheiro, comprei vários apartamentos. Aí o caba vai, se ilude e vai, aí passa lá, não acha nenhuma pedra, às vezes até morre e não volta mais, morre até soterrado. Às vezes se ele acha uma pedra, o ladrão vai, mata, rouba ele, toma a pedra. E por quê? Ganância, né? Pensamentos malignos. Agora, se você disser, se o Senhor quiser que eu faça isso ou aquilo outro, aí sim, aí Deus está no controle. Mas se você estiver pensando sozinho com pensamentos de, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vai dar tudo certo porque eu creio que vai dar certo, não vai. Tá certo? Tem que Deus estar no controle em primeiro lugar. Vamos lá, Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabeis. Então, quem pode revelar a nós, irmão Alex? Somente Deus. Somente Deus. E você tem que confiar, invocar Ele. Confiar de todo o coração. E Ele vai te revelar o que tu precisa saber. Tá bom? Não fique atrás de um ou de outro, para dizer o teu futuro, para revelar o que vai acontecer com você. Não vai. O diabo vem mentir, né? Vai se manifestar e vai mentir para você. Mas Deus está mandando buscar diretamente com Ele. Louvado seja Deus. Vamos lá, Mateus 24, versículo 36. Mateus 24, verso 36 diz assim: Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anciões do céu, ou nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Veja aqui, Jesus no começo eles perguntaram qual era o dia do futuro. Jesus continuou falando, e chegou aqui nesse versículo bíblico e disse, olha, continua dizendo, a respeito daquele dia, quer dizer, da destruição, Jesus falou da vinda do Filho do Homem, disse também que aconteceria assim como aconteceu nos dias de Noé, que o povo comia, bebia, mas a respeito acerca daquele dia ninguém sabia, nem os anjos, e nem o Filho do Homem, somente a Deus. Aí eu digo mais uma vez, para de ser teimoso, deixe de ser incrédulo, crê no que está escrito e pronto, não adianta, homem nenhum da terra pode revelar para você o dia da manhã. O próprio Jesus disse bem claro que ele não sabia, nem os anjos, somente Deus. E aí Satanás vai saber, Satanás, se você for consultar uma cartomante ou um adivinho, é Satanás que vai mentir para você, porque ele não sabe também. Só quem conhece o futuro é Deus, tá certo? Só Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Então largue de ser teimoso, tá? Deixa de ser rebelde. Daniel 2:29. O rei, quando estava repousando em sua casa, começantes a meditar sobre o futuro. Então aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. Então o rei estava pensando acerca dos futuros. Então Deus mostrou para ele o que ia acontecer. Entendeu? É o que revela os mistérios. Mas sabemos que aconteceu com Nabucodonosor, por se rebelar contra Deus, foi preciso ele sofrer bastante para ele reconhecer Deus como o Deus do futuro, o Deus que revela ao homem. Foi preciso ele passar por uma situação difícil, 7 anos, ali, sofrendo como doido, comendo até grama como fosse animal. Então foi um sofrimento grande para ele. Então Deus é que revela as coisas, tá bom? Não adianta você ir atrás de adivinho, de qualquer outra cartomante, seja cigano, seja quem for, estiver mentindo para você, as cartas vai revelar, isso vai revelar. Que papel vai revelar coisa nenhuma?
não vai, nada seja símbolo de maldição, seja qualquer símbolo que a pessoa falar e dizer, eu vou invocar aqui, e Deus, e quem vai revelar? Satanás. Ele vai invocar Satanás. Satanás vai se manifestar e vai mentir, porque os anjos não sabem. O Filho de Deus também não sabia. Somente Deus, tá? Não adianta você se preocupar com o dia da manhã. Cuide do dia de hoje. Se prepare para a vida do Senhor Jesus. Se prepare todos os dias. Faça o que é certo, porque nós não sabemos que hora morreremos. Porque o reino de Deus vem para aqueles que está esperando, seja qualquer hora, tá? Seja no presente, seja no futuro. Deus abençoe. Vamos lá, irmão Alex, tem mais pergunta? Sim, com certeza, pastor Medeiros. É pecado consultar pragnosticantes, pragnosticadores, adivinhos e horóscopos? É o que estou falando, isso é pecado, né? Será que é pecado, pastor? Rapaz, vamos ver o que diz a Escritura Sagrada. Levítico capítulo 19, 31. Levíticos 19, 31. Diz assim: Não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem para os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminarão. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deu para entender que que Deus revelou por meio de Moisés que não deveria procurar esse povo, que eles iam contaminar a mente da pessoa. Ia fazer que a pessoa se desviasse cada vez mais para longe de Deus. E é o que tem acontecido hoje, irmão Alex. Milhares de pessoas, estão confusos porque não acreditam no que está escrito. Deus já deixou o advertimento para o seu povo. A Bíblia é para o povo de Deus, tá? É para quem acredita, e eu acredito. Por isso que eu estou aqui falando que eu acredito na Escritura Sagrada do jeito que ela é. Se foi alterada alguma coisa, mas não mudou os conteúdos que nos leva à salvação. Não mudou a respeito do que Deus tem preparado para o seu povo, que é guardar os seus mandamentos e a fé em Jesus Cristo. Amém? Então, vamos lá, irmão Alex, tem Deuteronômio 18, 10. Amém. Diz assim: Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça um presságio, um oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia. É proibido, irmãos. Deus proibiu o seu povo de consultar qualquer tipo de magia, seja tarô, seja carta, como eu já falei, seja astrólogo, seja hidromancia, seja quilomancia, seja mapa astral, seja qualquer tipo de coisa. Tem pessoas que gostam de acreditar nos mapas astral, né? Eu nasci no dia 21 de abril, no mês de abril é o quê? Eu sei lá, pastor. Pois é, o pessoal gosta de consultar, né? É o touro, é o gênio, né? É o carneiro, é isso, aquilo, outro. As pessoas gostam de consultar. Então a palavra está bem claro, não deve crer em nada disso. Porque o pessoal do mundo é atraído por isso, né? E eu era atraído por isso, porque dizer que meu gênio, né, meu signo era touro, né? Eu ficava muito animado quando chegava todo dia, ficava ali escutando, irmão Alex. O que é que ia acontecer amanhã, o que é que ia acontecer o meu dia, né? Saber que aí eles iam consultar o mapa astrólogo, e eu ficava ali, às vezes ficava preocupado. Tem dia que eu saía alegre para o serviço, tem dia que eu saía triste, né? Porque eu ficava esperando eles dizerem no rádio, né? Ler o mapa astral para saber, opa, o negócio hoje é bom, o dia hoje é bom, opa, o dia hoje não é muito legal. Então, era viciado, né? Me viciei a escutar isso. Então, a maioria do povo que não conhece a Deus faz isso. E eu
acreditava também, porque meus pais tinham esses costumes, né? De não conhecer o verdadeiro Deus, ele não conhecia, mas graças a Deus, pela infinita misericórdia do Senhor, eu alcancei a sua misericórdia, e muitos da minha família já alcançaram. Então, muitos ainda, com certeza, se for da graça do Senhor, desejo do nosso Deus salvar a todos, porque a gente como irmã, conhecedor, a gente gostaria que nossos parentes, pais, irmãos, irmãs, amigos, conhecido, vizinho, também aceitasse essa fé, mas realmente não é o nosso querer, né? Nós temos que pedir a Deus misericórdia e sabedoria para levar o evangelho, porque não é fácil, né, irmão Alex? Não é fácil. O irmão Alex passou por várias, apertos, né? Então, aprendeu que não é de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nós temos que confiar. Amém, irmãos? É fácil a pessoa ser de uma religião, o pai ser de outra, a mãe ser de outra, né, a irmã ser de outro, e morar tudo no setor só? Não é. É fácil, irmão Alex? De jeito e maneira, pastor. Não é, a pessoa tem que ficar na da gente. Falou, na hora que toca no assunto, começa a briga. Porque cada um vai querer defender o seu, né? Dizer que a sua que é verdadeira, e não para ouvir a verdade. Porque já foram enganados e tem certeza que se seguir daquela forma vai se salvar. Não vai, porque está seguindo outro caminho. E só existe dois caminhos, um verdadeiro e um falso. Em qual caminho você está? Você já parou para pensar em qual caminho você está? Então vamos lá, irmão Alex, tem mais pergunta? Com certeza, pastor Medeiros. O Senhor nosso Deus tem conhecimento e controle do tempo e da história? Eita, irmão Alex, sabe o que ele tem? Vamos ver, né? Vamos ver o que diz a Escritura Sagrada, né? Tudo que está escrito. Salmo 44, versículo 21. Salmos 44, 21, é isso? É isso mesmo. Pronto, diz assim: não o teria Deus percebido tal afronta? Pois Ele é quem conhece todos os segredos. Pois é, Deus não deveria perceber essas afrontas? Sim, é porque Ele conhece todos os segredos. Antes que nós pensemos, Ele já sabe. Atos 2, 23. Diz assim. Atos 2, 23. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, e assassinaram, pregaram numa cruz. Pois é, Deus já sabia, Deus entregou, né, Jesus Cristo, sabendo o que ia acontecer já, nas mãos de homem perverso. Deus sabia de tudo. Então quem conhece o futuro? Deus. Salmo capítulo 132. Salmo capítulo 132, o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 4, disse que a palavra ainda está na boca, o Senhor já sabe o que vai acontecer. Então, meus queridos, amados irmãos, Deus sabe do futuro. Antes que nós fale, o Senhor já sabe. Portanto, não adianta você pensar que Deus não conhece nada. Deus sabe tudo o que nós precisamos. Louvado seja Deus. Então, Salmo 139, versículo 4 diz: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Está bem claro, Deus conhece tudo o que nós precisamos, o que nós passamos,
Antes que nós fale, Deus já sabe. Então, quem conhece o futuro? Nosso Pai. Amém? Que Deus seja louvado. Irmão Alex, tem mais? Com certeza, pastor Medeiros. Pastor, Deus revela aos homens o futuro? Corretamente. Vamos ver? Vamos ver. Amós 3:7. Amós 3:7. Diz assim: com certeza, o Senhor soberano não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos, os profetas. Deus não fará nada. Deus não fará nada sem primeiro revelar os seus servos, os profetas. Aleluia, louvado seja Deus. E é isso mesmo, irmão. Tudo que Deus faz, antes que aconteça, o Senhor já revela, para que não haja realmente nada dizer, por que aconteceu isso? Nós não sabia. Tudo que nós precisamos, Deus sabe. Louvado seja Deus. Então vamos lá. A palavra do Senhor. Ainda tem mais. Jeremias 33:3 já foi. Então vamos lá. Daniel capítulo 2, versículo 19 a 23, depois o 27 e o 28. Daniel 2, 19 a 23, que diz assim: então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus dos céus, dizendo em aramaico: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque a sabedoria e a força a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder e me revelastes o que tem pedido. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Louvado seja Deus. Amém. Deus. E é o 28, 27 e 28. 27 e 28. E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe poderiam revelar. Contudo, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Foi o Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado. Amém, louvado seja Deus. Então foi revelado por Deus aí, como disse Daniel, que o único que podia revelar somente o Criador. Nenhum da terra, deuses nenhum poderia revelar, a não ser o único Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Tem mais pergunta, irmão Alex? Agora mesmo, pastor Medeiros, o que está previsto por Deus para a terra, pastor? Amém, amém. Vamos lá, irmão Alex. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo 2,4. 4. Diz assim: o qual deseja que todas as pessoas
sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo do nosso Pai é esse, que todas as pessoas sejam salvas e venham ter o conhecimento da verdade. Deus não deseja que alguém se perda, mas infelizmente hoje a situação está feia, né, irmão Alex? Cada vez mais ficando pior. Isaías 45:18 diz assim: porquanto assim declara o Senhor, que criou os céus, e Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu. Ele não criou para permanecer vazia, mas para estar habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Glórias a Deus. Veja bem aí, irmãos, que Deus não criou a terra para ser vazia, ficar vazia, como muitos dizem que a terra vai ficar vazia. Todos vão morar no céu, uma parte no céu e outra no inferno, irmão Alex. Eita, pessoal sem conhecimento, né? Eu também vivi assim, sem conhecimento, irmão Alex, e muitos outros que estão na igreja de Deus vivia sem esse conhecimento. Mas veja bem que Deus não criou a terra para ficar vazia ou ser vazia, mas para ser habitada. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Veja mais outro versículo, Atos 3:21. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Pronto, já foi revelada pelos profetas e também foi revelada aqui para Pedro que Deus ia preservar Jesus Cristo até chegar o dia da restauração da terra, até chegar o dia dele, vá meu filho, é agora. Então quando chegar o dia dele vir à terra, Deus vai enviar. Amém? Vamos lá? Você acredita? Eu acredito. Por isso que eu estou cada dia lutando para que eu possa também fazer parte do Reino de Deus, como o irmão Alex e muitos, né? São muitos. Então vamos ver lá, Atos 17:31. Amém. Atos 17:31 diz assim: porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isto, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. A saber, Jesus. Então, Deus vai julgar o mundo pelo homem, por meio de um homem chamado Jesus Cristo. Julgar o mundo, tá? E todas as pessoas que estiver fazendo mal vão ser punidos, vão ser extintos da terra. Por isso, irmão, devemos se aproximar de Deus cada dia, procurar qual é por meio de que nós podemos salvar, porque o meio que podemos salvar é por meio de Jesus Cristo, mas se guardar os mandamentos de Deus e crer em Jesus Cristo como o Messias que vem para restaurar a terra, amém? E reinar sobre os homens. Apocalipse capítulo 21 e versículo 1, irmão Alex. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e o mar já não existia. Pronto, Deus mostrou o futuro aí para o homem, né? Para João, o que ia acontecer, né? O futuro, primeiro céu, terra. Então aí descer a Nova Jerusalém. Louvado seja Deus, tudo restaurado, tudo virá a ser o paraíso como era, como Deus e quando e como Deus criou. Se tornar perfeito de novo a terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Paz seja convosco.